dúvida é a seguinte: sabemos que Jesus Cristo levou nossas enfermidades conforme Mateus 8,17. Porém, o próprio Jesus Cristo, em João 11:4, diz que algumas doenças são para a glória de Deus. Mas em Atos 10:38 e Lucas 13:16, as doenças são atribuídas a Satanás. Qual o entendimento correto sobre estas questões das doenças, professor? Vamos fazer uma análise aqui. A pergunta do irmão é muito interessante. Aqui em João 11:4, olha o que diz aqui. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Nesse texto aqui, nesse contexto, ocorre a ressurreição de Lázaro, né? E Jesus é informado que Lázaro estava muito doente. Mas aqui o texto em nenhum momento sugere que Deus fez Lázaro adoecer, né? Porque de acordo com Atos 3,15, Deus, incluindo Cristo, que é divino, ele é o autor da vida, né? A saúde. Então o que acontece? Lázaro adoeceu e já que ele estava doente, isto seria usado por Deus para a sua glória. E foi o que aconteceu. Lázaro morreu, ficou alguns dias na sepultura e Cristo o ressuscita, mesmo depois de alguns dias de morto. E aí a divindade de Cristo foi plenamente demonstrada, e só não aceitou a divindade de Cristo naquele momento, dos que estiveram presentes, quem realmente não o quis. Então aqui o propósito é dizer o seguinte: olha, já que Lázaro está doente, ele vai morrer, porque a enfermidade realmente é forte. Mas no final das contas, isso vai ser para a glória de Deus, porque Deus vai ressuscitá-lo. Então a Bíblia não ensina, né, que a doença em si é para a glória de Deus, mas que ele pode, sim, tornar o mal em bênção, porque Deus é onipotente, ele tem poder para isso. Então as doenças são resultado do nosso estilo de vida desregrado, né? Por exemplo, você vê em Deuteronômio 7 que a saúde, ela é condicionada à obediência às leis de Deus, incluindo as leis de saúde, né? Então o que diz Deuteronômio 7, verso 15. O Senhor afastará de ti toda enfermidade. Nesse contexto é obediência, tá? No verso 12 está assim, será, pois, que se ouvindo esses juízos e os guardardes e os cumprirdes, né? Nesse contexto, o Senhor afastará de ti toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porás sobre os que te odeiam. Ou seja, o texto está dizendo que Deus não permitiria que nenhuma enfermidade das que vieram sobre os egípcios viessem sobre os israelitas se eles fossem obedientes. Ele ia permitir que essas enfermidades fossem para a vida daqueles que realmente as buscaram e não quiseram mudar o estilo de vida. Então veja, e em João 5,14, quando Cristo curou um paralítico, ele falou o seguinte: vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, a doença dele também foi resultado de um estilo de vida desregrado. Então a doença tem como origem a transgressão das leis naturais que regem o nosso corpo, a nossa mente, e também pode ter uma origem demoníaca, né? Se a pessoa tem um contato mais direto com Satanás, é mais influenciada por ele, ele pode implantar esta doença na pessoa. E há casos que Satanás implanta a doença em alguém e ele mesmo atira. Para quê? Para a pessoa pensar que através daquele curador, Deus estava atuando. E assim Satanás mantém a pessoa presa num sistema doutrinário, religioso ou filosófico errado, prejudicando assim a salvação dessa pessoa. Então há essas razões principais e devemos considerar todas elas.